Boa noite, Brasil! Armindo Esgorlon, CEO da SGA. Mais um dia aqui ao vivo para a nossa edição do TI Estratégica. O TI Estratégica é um movimento criado pela SGA e a gente recebe aqui profissionais de diversas áreas e de várias empresas também, para falar sobre o papel da tecnologia e o impacto que ela tem sobre os negócios. A tecnologia aqui na SGA nos move, né? E a gente cria soluções realmente para desafios reais através da tecnologia em nuvem, pensando sempre em levar essa visão para frente, para as pessoas, para o mercado. Surgiu assim o TI Estratégica. Hoje estarei aqui com muito prazer com o Rodrigo Moreira, que é CEO da SmartTalk, para a gente poder falar sobre comunicação estratégica como ferramenta para o desenvolvimento dos negócios. E eu vou puxar ele ao vivo aqui agora para poder falar com a gente. Rodrigo Moreira, boa noite! Boa noite, Armindo. Tudo bem, cara? Prazerão falar com vocês aí. Uma enorme honra falar com vocês aí da SGA e do público que acompanha. Acho que vai ser um papo muito legal. Esse conjunto de comunicação mais tecnologia tem tudo para dar certo. Vamos mostrar aqui como é que isso funciona no dia a dia, né? É isso aí, meu caro. Obrigado por aceitar nosso convite. O áudio tá bom aí? Você está me vendo bem? Estou te vendo super bem, áudio está excelente. Maravilha, meu caro. Então, Rodrigo, para a gente começar a esquentar essa conversa, queria poder falar um pouquinho, que você falasse, na verdade, um pouco sobre a sua carreira, carreira sobre tecnologia, inovação. Hoje você está na posição de CEO da SmartTalk, você acumula algumas outras funções também, como superintendente de tecnologia, de inovação, comunicação lá no Cruzeiro, também é conselheiro de algumas empresas. Conta para a gente um pouco da sua história. Cara, bom, minha história não é uma história trivial, né? Eu não, a gente não acorda um dia e fala, meu propósito vai ser esse. E a partir de então vou começar a desenvolver ações nesse sentido. A gente descobre o propósito com o tempo, né? E como empreendedor, né? Eu nunca trabalhei, vamos falar assim, eu nunca trabalhei na vida. Eu não tenho, nunca assinei carteira, nunca trabalhei em algum negócio. Eu sempre empreendi desde que eu ainda estudava na faculdade. Então eu não tive essa carreira executiva antes de empreender. Então, o mais próximo que eu tenho de carreira executiva é o que eu estou fazendo agora, tentando ajudar o meu clube do coração, que é o Cruzeiro, como um executivo à frente da área de comunicação e conteúdo, né, e inovação. Mas eu, tradicionalmente, né, estudei numa universidade tradicional, na Universidade Federal aqui de Minas Gerais. Eu me formei em Direito. É um negócio que não tem nada a ver com comunicação nem tecnologia. E logo cedo eu descobri a vocação para trabalhar projetos de impacto. E inicialmente eu tinha uma agência de comunicação e em algum momento da minha carreira, né, provavelmente mais ou menos em 2012, eu resolvi que eu queria estar mais próximo de startup, que eu queria ter projetos que envolvessem tecnologia e que eu não estava satisfeito com o rumo que a comunicação tradicional estava indo, apesar da nossa agência não ser uma agência pequena, a gente ter bons clientes, sei lá, já tinha quase 10 anos de mercado. E aí foi natural o movimento da gente entender dentro da estrutura que a gente tinha na nossa agência que tipo de projeto poderia ser escalável, que tipo de projeto poderia ser grande. E o melhor jeito de começar um projeto grande é com uma coisa muito pequena. Então a gente tinha uma entrega para alguns clientes nossos, que é uma entrega muito simples, que a gente fazia alguns PowerPoints para apresentar projetos para clientes. E essas apresentações, normalmente, elas não davam dinheiro para a agência, mas elas eram super disputadas pelos nossos clientes, porque eles precisavam usar isso para vender bem a ideia de negócio, né? Então, por exemplo, aí nessa já quando vocês vão vender um projeto para um cliente, precisa dar uma apresentação bonita. Quando vocês vão aprovar alguma coisa em conselho, vocês precisam convencer as pessoas daquilo que vocês estão mostrando. E normalmente, a pessoa que está vendendo a ideia não necessariamente é o melhor comunicador. Só que a gente não cobrava por isso. E aí eu vi a oportunidade, junto com o meu estagiário, que é meu ex-estagiário, né, hoje em dia, da gente criar um negócio. Ele criou o primeiro, depois eu acompanhei ele, de criar um negócio focado só nisso, né? Então a gente escolheu um nicho específico de um mercado que a gente entendia ser grande, né? Não é um mercado grande como de tecnologia, mas é um mercado grande porque muitas das empresas têm essa dor de melhorar a comunicação estratégica.
E a gente focou inicialmente em ser um escritório de PowerPoint Expresso. Cara, eu queria resolver uma única dor. Eu queria que você acordasse de manhã na sexta-feira, com uma apresentação na segunda e falasse, puta merda, eu preciso fazer um negócio muito lindo na segunda, eu não tenho como fazer e eu não tenho como contratar. Então a gente aparecia para resolver aquela dor única de você me manda uma apresentação feia, eu te devolvo uma apresentação linda. Hollywood e tá todo mundo feliz. À medida que o tempo foi passando, apesar da gente ser uma empresa de comunicação tradicional, não uma empresa de comunicação tradicional, a gente brinca que a gente é sangue de startup, corpinho de tradicional. Então a gente tem tecnologia, tem o espírito inovador nas vezes, mas o nosso negócio é um business tradicional, a princípio, né? A gente fazia PowerPoint. E aí, mas a gente começou a utilizar algumas tecnologias de acompanhamento de processos e projetos um pouco mais inovadores, né? Então, não era muito comum há 6, 7 anos atrás usar o NPS para medição de satisfação do cliente. A gente já tinha isso como principal indicador do nosso negócio. E quando a gente foi começando a acompanhar o NPS dos nossos clientes, a gente viu que alguns, para entender como é que a gente melhora o nosso negócio, né? Então, para quem está aqui agora e não entende o que é NPS, é o Net Promoter Score, que basicamente é uma pesquisa que a gente faz com o nosso cliente, você deve fazer com seus, e o mercado faz isso, que é para perguntar de como que o seu negócio é visto pelo cliente e a capacidade que ele vai ter de promover o seu negócio, né? Então, basicamente, assim, para todo mundo se ambientar, quando você viaja de avião com a Gol, você recebe um SMS logo depois. De 0 a 10, quanto você recomendaria essa experiência a um amigo ou colega? Quando você dá uma nota 9 ou 10, você é considerado promotor. Quando você dá a nota de 1 a 6, você é considerado detrator. 7, 8 é neutro. E o que significa isso? É a habilidade que o seu negócio tem de gerar novos clientes pela indicação, né? Quando o seu cliente é promotor, ele fala bem de você para outros clientes. E a gente começou a medir isso. Que cliente falava mal, cliente falava bem, e cliente não falava nada. Então, todo cliente que não dava nota 10 ou 9, eu ligava para o cliente e perguntava, pô, por que você não deu nota 10? O que eu preciso fazer para ter nota 10? E um desses clientes falou, o projeto de vocês é lindo, a apresentação ficou maravilhosa, mas eu não consegui vender essa ideia para o meu chefe. Eu precisava vender um projeto para ele, a apresentação estava linda, mas eu cheguei lá na hora e não consegui vender. Então, assim, eu travei, a culpa não é de vocês, é minha. E aí eu entendi que para a gente ter sucesso, meu cliente também tem que ter sucesso. Aí a gente mudou totalmente a lógica do nosso negócio. A gente deixou de ser um negócio focado em PowerPoint, em apresentação, Prezi, Keynote, sei lá, e passou a focar em storytelling, porque a arte de comunicar bem faria que o cliente nosso tivesse sucesso. Bom, anos se passaram, nosso negócio hoje, nosso posicionamento é uma consultoria de storytelling for business, né? Contar história para empresas, a gente ajuda empresas a se posicionar melhor com comunicação estratégica em todos os cantos. Posicionamento nas redes, posicionamento interno, com o público interno, para clientes. A gente atua muito hoje em negócios de M&A. Então, o que é negócio de M&A? Né? Fusões e aquisições, que a gente participa assessorando. Antigamente, você contratava só o banco para assessorar uma fusão. Hoje em dia, você contrata o banco e você contrata também uma empresa para te assessorar, contar a história. Porque as empresas não vivem só de números, né? Se não tiver um número que ajude a fazer o múltiplo fazer sentido para quem está comprando, e a nossa história foi muito em ajudar essas empresas. Então, a gente tem clientes muito legais nesse segmento, a gente ajudou algumas fusões e aquisições legais a acontecerem no Brasil, a gente tem 2 IPOs que nós estamos conduzindo nesse momento, a parte de comunicação estratégica, e a gente atendeu mais de 2.000 clientes nesse meio tempo, ajudando essas empresas, desde preparar o CEO para falar melhor em público, a fazer uma apresentação boa para os seus funcionários, treinar time de vendas, criar material complementar para conteúdo para esses times, workshops e até o final, né, fazer pitch e ajudar essas empresas a venderem elas mesmas para outras empresas, né? A gente trabalha com eventos e outras coisas nesse sentido. Grandes eventos, né? A gente atende aqui em BH, a gente atende o grupo FCA, né, dono da Fiat. Então, quando vai ter um lançamento de carro, a gente vai lá, atua, ajuda a fazer o lançamento, ajuda a construir o conteúdo disso tudo. Ainda não cheguei de como a tecnologia ajuda a gente, mas eu acho que durante essa conversa a gente vai chegar lá, porque a gente precisou usar a tecnologia no nosso dia a dia para tentar escalar o nosso negócio. A gente não conseguiria atender 2.000 clientes e cuidar de vários projetos ao mesmo tempo se a gente não tivesse alicerçado em várias estruturas tecnológicas. E aí,
depois que a Smart Talk se consolidou de certa forma no mercado, eu comecei a poder ajudar alguns projetos que eu acreditava. Então, eu tenho vários projetos de impacto que eu estou envolvido, que envolvem tecnologia, né? Eu sou do conselho do Tem Meu Voto, que é um projeto ligado à política. Ele tem um apoio do Renova. O objetivo é criar, a gente criou um aplicativo para fazer traqueamento de candidatos, né, na época da eleição, para você poder escolher, assim, baseado em algumas perguntas que a gente fazia, a gente construiu um match político, e nesse match político a gente encontrava alguns candidatos para votar e depois se acompanhava a gestão desse candidato. É um aplicativo super legal, chama Tem Meu Voto, tem grandes nomes, estão nesse conselho comigo. Eu também, e aí fui convidado a tocar a área de inovação do Cruzeiro. Inovação não é um negócio, não necessariamente tecnologia, tem muita simplicidade e agilidade. A tecnologia é uma forma de você chegar mais rápido de um ponto A ao B, né? De dar um pouco mais de agilidade ao processo, mas não necessariamente inovar é ser precisar de usar tecnologia. E aí cuido de algumas operações no Cruzeiro e estamos aí agora, com a agenda apertada, mas com tempo para poder participar de projetos legais como esse aqui. Bacana. Você comentou aí que em algum momento da Smart Talk você conseguiu ter mais tempo para poder se dedicar a outros projetos, né? Eu não sei necessariamente se esse projeto que você citou é um projeto mais filantrópico ou ele é um projeto também que visa lucro, receita, etc. e tal. Mas você tem outros negócios que você atua como conselheiro também, desenvolvendo. Como é que é o seu papel dentro disso, Rodrigo? A expertise, naturalmente, que você desenvolveu. Bom, eu sou da linha de pensamento que o CEO de um negócio ele tem que trabalhar incessantemente pensando em três coisas. Não sou eu que inventei isso, mas eu sigo muito isso à risca, né? Tem gente do nosso time aí que tá assistindo, eles vão comprovar isso. Eu preciso me tornar dispensável. Assim, a operação tem que não precisar, ela precisa não precisar de mim para sobreviver, para o dia a dia. E o jeito de me tornar dispensável é contratando gente a mais. Então, eu preciso ter boas pessoas e que essas pessoas consigam tocar bem a operação. Então, eu trabalho incessantemente para me tornar dispensável. O papel do CEO nada mais é, né, no segundo momento, é resolver aquilo que ninguém mais consegue resolver. No fim do dia, Amino, o cara só vai te ligar, né, aí ele só vai interromper nossa live se tiver acontecido uma bomba que ninguém mais conseguir resolver. E quando tiver aquela pergunta que ninguém mais resolve, é quando chega no CEO e você vai dar o caminho, né? E a última coisa, a terceira, é a mais estratégica, que é pensar o nosso negócio nos próximos anos. Então, o que vai todo ano na Smart Talk eu pensava assim, eu penso, o que vai quebrar a gente ano que vem? Eu não imaginava a pandemia, mas eu tentei imaginar em todos esses anos o que eu poderia fazer para tentar canibalizar meu próprio negócio para fazer esse negócio crescer. Então, a gente tem uma série de estratégias que a gente estabeleceu lá atrás, que hoje a gente está executando elas, entendendo modelos de negócio complementar, negócios que a gente pode investir, negócios que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, negócios que a gente Estamos pode... sacaneando aí, viu, Então, Rodrigo? esse cara é um amigo meu, sacana pra caramba, tá sacaneando aqui na live. Ele é empreendedor também, eu sou mentor da startup dele, estou no Aham. conselho, que é a Meet Hub, que é uma startup que aproxima. O Hermano perguntou onde eu corto cabelo. Eu conheço ele, a gente esteve junto numa imersão com o Rony e o Gustavo Caetano, Legal. Hermano. Dois super Legal. amigos também, o Rony e o Gustavo. O Gustavo é do conselho da Smart Talk também. O Rony, a gente tem alguns projetos juntos também. E a Reserva é um dos clientes que a gente assessorou durante a venda para a Arezo. O exemplo, a gente participou do dia zero, quando o Rony estava com a ideia ainda e precisava criar o pitch, que convencesse a turma lá a fazer o negócio. Legal. E aí, só falar, terminar do Hermano, ele tem uma startup que é focada em conectar mentores, é uma área de atuação minha, em pessoas que precisam de ajuda para tomar certas decisões importantes nos seus negócios ou na sua vida pessoal, né, que chama Meet Hub, projeto super legal também. Bom, eu corto cabelo no mesmo cabeleireiro do Hermano, que eu acho que ele está querendo fazer propaganda do cabeleireiro dele. E assim, nesses negócios, a gente começou a entender o seguinte, para onde o negócio da Smart Talk está indo. Então a gente começou a ver que a gente começou a entender tamanho de clientes, então a gente tem uma linha de clientes enterprise,
esses clientes precisam de um trabalho mais premium, que eles não querem botar a mão na massa, então a gente tem que fazer para eles, a gente tem que dar essa consultoria, a gente tem que transformar o negócio dos caras. Mas às vezes tem o seu Zé lá que está abrindo a padaria, que também ele precisa captar um investimento, ele precisa se apresentar melhor para que uma fábrica apoie ele, ele precisa de algum apoio nessa questão de comunicação. E nesse momento, a gente precisa criar algumas tecnologias para esse cara poder contratar a gente, mas ele não pode pagar 10 vezes o que ele poderia pagar, que é o custo do projeto. Então a gente mapeou a jornada do cliente e entendeu que eu tenho um cliente individual, small, que esse cara, ele vai ter um contato comigo muito pequeno, então o que eu tenho que entregar para ele? Eu tenho um cliente média empresa que ele precisa de um trabalho meu, aí o desgaste é preço também, e ele também não precisa de toda a entrega que eu faço, né? A gente faz grandes transformações nos negócios, e eu tenho meu cliente tradicional, o cliente mais enterprise, que esse cara precisa sim da minha ajuda. Então eu mapeei isso e a gente entendeu que lá na frente eu precisava criar negócios, ou a gente desenvolvendo, ou a gente adquirindo outras empresas, que fizessem essas entregas. Normalmente, eu não necessariamente vou comprar uma empresa que faça apresentações, mas essa empresa pode ter alguma tecnologia que nos ajude no dia a dia. E a gente tem trabalhado o nosso movimento nesse sentido. Então, todos os negócios que eu estou envolvido como investidor, eles de alguma forma têm ligação com a nossa estratégia de construir storytelling for business. Em todos eles. Eu tenho negócio que vai de empresa de lançamento de cursos e infoprodutos, a gente tem empresa de influenciadores digitais, a gente tem empresas de mídia, né, canais de conteúdo na internet, a gente está indo para uma área de PR e imprensa agora, e todo esse caminho tem a ver com essa história que a gente construiu e os clientes que estão dentro da nossa estrutura. Então, o negócio do empreendedor é resolver problema. Então, a gente começou a ver que os clientes tinham problemas e que precisavam que a gente resolvesse esses problemas. Na lógica nossa, se esse problema pode dar dinheiro, a gente tenta resolver o problema e gerar um negócio em cima dele. Já tivemos vários outros negócios ao longo do tempo, e fora esses negócios que envolvem comunicação, a gente apoia, participa, investe, é mentor, é conselheiro de alguns negócios que eu acredito que podem gerar impacto na sociedade, né? E vimos seguindo nesse caminho. Muito bom. Eu já tenho algumas perguntas aqui para você, Rodrigo. Vamos lá. Pedro Lima, o que vocês acham do marco legal das startups? Projeto de lei. Bom, pode continuar, pode começar aí, que essa é uma área mais sua que minha. Eu sou o cara de comunicação, assim, para a gente se envolver com o negócio de startup, eu acho que dentro dessa área de tecnologia, você está mais envolvido nesse projeto. Pedro Lima é cruzeirense, torcedor nosso lá, está sempre mandando mensagem para mim no Instagram lá, cobrando quando o time perde. Vou mandar um abraço para ele. Muito bom. Como o espaço aqui é sempre de quem a gente está batendo papo, eu então vou passar essa pergunta aqui, depois a gente responde para o Pedro aqui no offline, tá? Só para a gente poder seguir a agenda aqui, eu te dar o espaço aqui. Então, pegando um gancho aqui do que você falou, né? Você falou muito de pessoas, muito de comunicação, dessa estratégia, e aí naturalmente vem a questão da tecnologia. E a gente vê hoje muitas pessoas ainda com uma crença limitante em relação à tecnologia, de que ela vai roubar espaço do profissional, do ser humano, né? E acho que a Smart Talk é uma prova viva do contrário, né? De que vocês utilizam a tecnologia, você já deu esse pequeno gancho aí, para aumentar a eficiência da operação, melhorar a produtividade. Como é que é o case de vocês no uso de tecnologia? Como é que a tecnologia vem ajudando? E aí já fazendo aqui um gancho também, né? A democratização da tecnologia, como ela impactou, ajudou vocês de uma forma geral? Quando eu criei meu primeiro negócio de comunicação, a gente tinha uma dificuldade muito grande no contato com o cliente, porque a gente, sei lá, 20 anos atrás, sem revelar a minha idade, porque a gente precisava ter uma proximidade com o nosso cliente, mas você não tinha ferramenta para ter essa proximidade. Então eu precisava marcar apresentações com os nossos clientes, eu precisava levar pranchetas para ele, eu precisava mostrar a peça física que a gente tinha criado, eu precisava construir alguns conteúdos para ele e que, basicamente, a única tecnologia que a gente usava era fazer aquilo no computador, né? Antes disso era fazer à mão, depois a gente tinha o Photoshop para fazer. Na Smart Talk, a premissa da Smart Talk sempre foi utilizar tudo que a tecnologia pudesse fornecer e necessariamente, quando a gente começou a Smart Talk, eram 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas depois.
A gente não vai chegar lá e vou contratar uma estrutura de nuvem gigante para absorver a gente. Então a gente começou, a gente mapeou todas as demandas que o nosso negócio tinha e que os nossos clientes tinham com a gente. Parte das demandas que a gente pudesse transformar em produto, a gente transformou. Mas a demanda que a gente pudesse transformar em produto e vender para o cliente, a gente fez. Mas a que a gente pudesse resolver o nosso problema de comunicação para ser mais ágil com ele, a gente tinha que ter. Então, assim, desde a gente utilizar ferramentas para o controle das nossas operações internas, então a gente já usou algumas ferramentas de mercado em nuvem para a gente poder organizar a nossa estrutura de trabalho. Como é que a gente organiza 2.000 clientes ativos, não ativos, 2.000 clientes ao longo do tempo? A gente deve ter uns 200 ativos nesse momento, os projetos desses clientes. Como é que a gente troca informação e trafega essas informações em dados com esse cliente? Então a gente tem, assim, uma infinidade de processos. Não sei se eu posso ficar fazendo propaganda das ferramentas, não, mas a gente já trabalhou com tudo com as ferramentas, você imaginar. Qualquer coisa que lança novo, a gente pega um time, a gente pega um time e pede para testar essa ferramenta. Então o Breno, meu sócio, que até entrou na live agora, ele tem uma função na empresa que ele é o testador de tudo. Então, lançou o Slack corporativo, o Breno foi lá e testou, colocou na nossa operação, a gente chamou todo mundo para testar e ele funcionou, a gente manteve. Então a gente lançou o Pipe Drive como uma estrutura que conectava no Slack e a gente começou a gerir nossa estrutura de venda para uma ferramenta dessa. Então, basicamente, cara, eu acho que uma empresa hoje, com pouco dinheiro, né, democratizando mesmo a estrutura de nuvem, a gente conseguiu tocar nossa operação inteira no celular. Eu tô aflito aqui enquanto a gente conversa, porque o meu telefone, né, que está aqui filmando a gente, é a minha estrutura de trabalho. Então, assim, ele tá tudo. Eu não tenho computador. Trabalho em empresa de comunicação, que faz apresentações, mas eu não uso computador, só uso telefone. E eu faço isso desde 2017, né? A gente fundou o Smartalk em 2014. Então, a gente já tem uma cultura de conseguir tocar tudo à distância, tudo com nuvem, tudo com alguns aplicativos, para tocar todo o negócio. Eu não sei se você quer aprofundar um pouco nessa pergunta, a gente avançar em como que a gente faz isso no dia a dia, mas, basicamente, a ideia nossa é o que a gente pode usar de tecnologia para que a gente facilite a nossa tomada de decisão e gestão do dia a dia. Então, desde ferramentas de OKR e dashboard a gente usa, as ferramentas de gestão comercial. Obviamente, quando o negócio vai crescendo, a gente precisa ir construindo algumas coisas que nos atendam. Então, por exemplo, a gente hoje, em um dado momento do nosso negócio, a gente percebeu que chegava em outubro, os meus clientes tinham uma demanda enorme por convenção de vendas. Mas eu não conseguia atender 100 clientes de uma vez, porque aí eu tinha que fazer a minha estrutura de gente crescer muito, e depois de certo tempo, chegava em janeiro, não tinha demanda, sacanagem ficar contratando e demitindo gente o tempo inteiro. Então, como é que a gente construiu uma comunidade para ajudar a gente, né? E no design a gente usa muito isso, vocês também devem usar muito tecnologia. Para ser um projeto novo, vamos freelar o projeto, vamos montar um time, um squad só para atender aquele projeto, depois a gente desmobiliza esse squad. Mas os nossos projetos são um projeto de 2 dias, 3 dias. Não dá para montar um squad, contratar as pessoas, entregar o projeto e depois desmobilizar, né? E aí, a gente precisa. Nossa rotina é que tinha dia que a gente fazia 3 eventos no mesmo dia, e nesse evento a gente fazia 6.000 slides. É um número absurdo de conteúdo. Então, o slide é só um pedaço do nosso trabalho, mas o conteúdo que era gerado era absurdo. Então, onde que nós vamos armazenar isso? Como é que a gente vai operar com o nosso time? E como que a gente vai escalar isso? Então, para conseguir escalar isso, onde a gente usou tecnologia, foi muito simples. Começamos com Excel, que montamos uma rede de pessoas que a gente já tinha experiência em trabalhar com o nosso trabalho, desde das áreas todas do negócio, os profissionais de treinamento, os profissionais de construção de roteiro, storytelling, os profissionais de design, e a gente escalou uma base, uma comunidade para escalar. A gente criou uma comunidade para escalar essa base de pessoas. E aí hoje a gente tem um grupo de pessoas que trabalham com a gente, que a gente não depende, elas são treinadas, capacitadas, a gente tem uma estrutura para cuidar dessas pessoas, que hoje a gente não depende mais a gente não tem dificuldade para atender qualquer demanda. Então, seja para ser 10 clientes ao mesmo tempo querendo alguma coisa para amanhã, a gente ativa a nossa comunidade e a gente consegue. Tem cara que é freelancer que é exclusivo nosso. O cara pediu demissão do emprego dele para ficar trabalhando só com a gente. Ele tem uma estrutura home office, que ele trabalha onde ele quer do mundo. A gente tem gente que é contratada no mundo inteiro.
mundo inteiro, assim, né? Quando a gente fala mundo inteiro, a gente acha que é 200 países. Não, tem um cara nos Estados Uhum. Unidos, tem um cara na Europa, é, mas que a gente consegue atender com eficiência e com NPS alto, né? Com entrega satisfatória, todos os nossos projetos. Então, aí agora, o nosso desafio é, o volume disso está muito alto. Então, para pagar esses caras, o controle disso não dá para fazer com Excel. A gente precisa desenvolver, a gente está desenvolvendo uma plataforma para a gente poder fazer, para a gente poder ajudar esse cara. Pô, às vezes o cara fez o trabalho para a gente, o cliente vai pagar a gente daqui 90 dias. E a gente tem um contrato com ele pagar em 30. Será que o cara não pode entrar lá na nossa plataforma, ele pode lá antecipar esse recebimento? Então, acho que o futuro do nosso negócio está nisso. A gente a gente não quer ser um Uber, a gente não é uma plataforma que conecta profissionais, mas a gente quer ter a nossa base de profissionais que trabalham com a gente, usando uma plataforma interna, ou seja, o nosso cliente não precisa ter acesso a ela, mas o cliente não quer ter acesso à tecnologia, o cliente quer ter acesso ao resultado. Então, para dar resultado para o meu cliente, eu tenho que desenvolver uma série de produtos para que a gente consiga ser mais ágil, que a gente consiga oferecer um preço melhor, que a gente consiga oferecer uma condição melhor de trabalho, que a gente consiga oferecer uma estrutura mais ágil e entregar no final das contas o cara quer. O cara quer ser aplaudido no final da apresentação, o cara quer vender o negócio dele, o cara quer que o produto dele venda mais, que o lançamento tenha efeito, que as pessoas entendam aquilo que ele quer que ele queira falar. Para fazer isso, por mais que as pessoas já se comuniquem desde a época das cavernas, lá escrevendo nas paredes, né, a gente, hoje em dia, a gente precisa de ferramentas para fazer a gente conseguir ter sucesso nisso. Então, eu tenho uma página de aplicativos aqui no meu telefone de ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia para fazer isso acontecer. Muito legal. Você me deu um gancho aqui. Hum. Você falou que a demanda está muito alta, né? E aí a minha pergunta já, que eu imagino que na pandemia, nessa questão do isolamento e principalmente, né, com as pessoas longe fisicamente, sem a oportunidade de se comunicar, né, uma comunicação corporal, né, visual ali, e levando para um ambiente remoto, onde você tem que usar muita técnica, muita estratégia ali para conseguir fazer com que a coisa continue, né? A comunicação é um ponto central ainda do sucesso das relações, das entregas, dos resultados. E aí você tem um cenário onde a gente evoluiu daquele vendedor que tinha um bom papo e tal, para um vendedor ou então para um profissional que ele precisa de usar técnicas, você deu uma canja disso, falando de como é que vocês ajudam, storytelling e tal. Ele precisa usar técnicas para ter eficiência, né, no processo dele, no resultado que ele precisa atingir. Como é que vocês fazem esse processo? Como é que vocês ajudam esse tipo de cenário? Né? E pegando o gancho do momento que a gente está vivendo aí, como é que tem sido esse momento para vocês durante a pandemia? Cara, legal você falar isso, né? Vou dividir essa resposta em duas aqui. Primeiro que na pandemia a gente foi muito impactado, porque uma parte grande da nossa receita era eventos. Então, a ZGA ia fazer a convenção dela de fim de ano com todos os funcionários. A Fiat ia fazer, a Vale ia fazer, esses caras contratam a gente. São eventos grandes e mobilizam muito da nossa estrutura. Acabou o evento no Brasil. Então, essa área nossa foi desmantelada. Né? A gente teve um desafio grande de entender como é que a pandemia ia transformar o nosso negócio. Mas, por outro lado, que é ruim para mim, mas bom para a gente no final das contas, é que negócios como o nosso, eu, por exemplo, sou um cara que adoro conversar. Então, assim, se me chamar para uma live, eu falo, vamos tomar um café, a gente conversa, é muito melhor o papo a dois. Eu não uso computador, então eu não tinha o costume de ficar apresentando. Eu ia lá, conversava, eu acho que a história é muito mais poderosa. Se você tiver um propósito grande, uma história bem contada, ela é muito mais poderosa que qualquer artifício visual. O artifício visual é excelente para ele reforçar o teu conteúdo, mas ele não pode ser o principal é você. Então eu sempre gostei muito disso. Mas depois que a pandemia chegou, as pessoas começaram a procurar a gente, por mais que a demanda tenha diminuído de eventos presenciais, mas as pessoas precisavam se apresentar melhor. Porque agora eu tinha uma oportunidade de falar num vídeo e eu não tinha lá os 10 primeiros minutos de vídeo. Tudo bem que as pessoas no começo ficavam falando da pandemia, mas depois acabou aquilo e virou o novo normal. A pessoa entra num call e aí, beleza, agora me conta a história da sua empresa. E ela não tinha mais aquele ambiente presencial, que ela dominava a cena, que ela olhava a reação das pessoas, que ela sabia, o cara era bom de papo. Agora ele tinha que fechar tudo virtualmente. E isso
aconteceu algumas mudanças bem legais no nosso negócio. Então, a gente começou a fazer treinamentos telepresenciais, né? Que ele era presente de alma aqui, nós estamos juntos, mas ele era muito distante e a gente precisava ajudar essa pessoa a usar essa ferramenta de comunicação para se comunicar muito melhor. E a gente viu alguns pontos relevantes que nos ajudaram nesse momento. Primeiro, que as pessoas começaram a usar mais artifícios visuais, porque ela precisava gerar mais convencimento. Então, isso aqueceu de alguma forma o nosso conteúdo. E as pessoas de frente das empresas, talvez eu acho que isso que mais cresceu na pandemia, começaram a ter que aparecer mais. Porque antigamente só tocava um negócio sem ser visto. Agora, se o funcionário estava em casa, preocupado, ele não sabia se ele ia manter o emprego dele, então ele precisava ter uma comunicação com o líder da empresa. Então, os nossos clientes, os clientes que tinham 1.000 funcionários, 100, 200 funcionários, 500 funcionários, o executivo passou a ser muito, muito procurado. E ele precisou responder à altura a essa crise. E nesse momento, a gente começou a ajudar esse cara a se posicionar. E antes a gente ajudava esse cara a se posicionar construindo a palestra dele. Então, ele chegava, contratava a gente era super legal isso, porque me enche de orgulho saber que a maioria dos nossos executivos clientes, a foto que o cara usa no Instagram, no LinkedIn, é a foto tirada durante uma apresentação que ele fez com o nosso conteúdo. Então, assim, o nosso conteúdo impactou ele pra caramba. Mas ele chegava na apresentação, entregava o conteúdo, mas quem não assistiu naquele momento, perdeu. Então, eles começaram a procurar a gente para, cara, eu preciso me reposicionar para que as pessoas que trabalham comigo, elas tenham consciência daquilo que eu falo. Então, a gente começou a ajudar estrategicamente a construir imagem de marca pessoal para alguns executivos e grandes influenciadores nas redes sociais. É um trabalho que tem muito a ver com storytelling, mas ele é totalmente diferente do que a gente fazia. Porque o nosso meio de entrega, ele nunca foi a internet. O nosso meio de entrega sempre foi o PPT, o roteiro, um vídeo que a gente faz muito, mas a gente não usava a pessoa para entregar conteúdo. E hoje em dia a gente entrega conteúdo bem relevante, é um negócio nosso novo que foi criado, a gente nem faz muita propaganda, porque eu comecei a comentar com alguns clientes nossos e a gente começou a ficar difícil de atender os clientes que procuravam, mas a gente entendeu que tinha espaço para melhorar a comunicação. E a comunicação que passou a ter que ser melhorada não era essencialmente a comunicação das empresas, mas das pessoas que estão à frente das empresas. Porque se eu não tenho mais o encontro presencial, as pessoas hoje elas querem nas redes sociais encontrar com outras pessoas. Então, por mais que a SGA seja muito legal, cara, sua rede vai bombar muito mais que a SGA. Porque as pessoas querem falar com você. O cara que vai contratar a tua empresa, ele quer te ouvir. E o teu funcionário que está em casa programando, esse cara quer saber o que você pensa. Então, a gente começou a criar a gente criou esse novo produto para atender essa demanda, que é uma demanda nova e ela surgiu muito na pandemia. Eu acho que mesmo que o mundo volte que o novo normal seja o antigo, isso veio para ficar, né? A estratégia de usar as pessoas na frente das empresas é uma estratégia, essa conversa nossa é uma prova disso. Eu poderia estar tendo essa conversa com a Laurinha, mas eu preciso do Armindo aqui como a figura maior da empresa, dando a cara para todas as pessoas, para todos os stakeholders. Isso é relevante para a estrutura de vocês. E não só a estrutura de vocês, mas de várias outras empresas grandes no mercado também. Muito bacana. Eu tenho uma outra pergunta aqui do Matheus Gontijo. Rodrigo, a forma como a tecnologia em nuvem vem avançando foi um facilitador dessa entrega dos produtos, né, dos novos produtos, imagino eu, ou causa uma certa apreensão por parte dos clientes? Então, Matheus, não sei se eu vou em cima disso, mas o que a gente começou a ver é que a tecnologia em nuvem ajudou a gente e que facilitou para o cliente. Antigamente, quando eu entregava um ativo para um cliente, né, eu entregava uma apresentação, um projeto para ele, a gente jogava essa apresentação, a gente mandava no pendrive, que era uma apresentação pesada, a gente jogava ela, a gente não tinha como mandar por e-mail. Só para a gente ter ideia, alguns formatos de apresentação vão ter tamanho de giga. Então não é um negócio que você consegue mandar no e-mail, né? Algumas 10 mega, 5 mega, 20 mega, dependendo da ocasião, dá para a gente usar. Mas a gente precisou se adaptar rápido ao negócio de nuvem
para entregar valor para esse cliente nosso. E a gente está enxergando o mercado de nuvem como produto agora. Porque é o seguinte, antes, por exemplo, eu tenho cliente que me contrata 100 projetos no ano. Então ele tem 100 projetos no ano, mais de um por semana, né, 2 por semana, que ele contratou a gente para ajudar ele em alguma tarefa de comunicação. Esse cara perde esse conteúdo, por mais que eu tenha um Google Drive organizado, por mais que eu tenha o e-transfer profissional, por mais que eu tenha qualquer ferramenta dessa, o cara já não sabe mais onde está o conteúdo. E ele tem uma demanda de pedir para a gente, aonde está, Rodrigo, cadê aquela apresentação institucional nossa, versão 4, aquela que tem a foto do diretor comercial andando na praia? E aí a gente passou a ser um acervo vivo desse cliente. Pô, tem uma oportunidade aí da gente desenvolver uma aplicação em nuvem para que a gente entregue para o cliente uma solução que ele possa ter todo esse conteúdo dele, que é grande, num repositório organizado, com todos os projetos, com alteração, com data, com busca, que ele possa entender tudo que ele tem de projeto de apresentação lá. Por mais que seja um negócio meio engraçado, porque para algumas pessoas estão ouvindo, e alguns empreendedores, o cara contrata a gente fazer uma apresentação e pronto. O cara nunca mais vai precisar da gente. Mas para muitas empresas, e muitas mesmo, o negócio delas é recorrente com a gente. O cara tem demanda toda semana, é todo mês. E esses caras precisam se organizar com versões, com novas aplicações, com templates. E aí, eu estou falando da parte visual, da parte de treinamento e conteúdo, a gente usa a nuvem para prover só a estrutura de videoconferência e tudo mais, para ficar próximo. Mas para esses caras, a gente tá vendo como é que a gente transforma isso num produto. De entregar para ele um projeto que ele consiga ter acesso de qualquer lugar. Você está na reunião do seu cliente, putz, cadê aqui minha apresentação? Não está aqui não. Acessa a nossa infra e aquela apresentação vai rodar numa plataforma que a gente vai criar para ela. O que é legal da sua fala, a gente fala muito aqui dentro da SGA que a nuvem ela é um mundo de novas possibilidades, né? E vendo você falar é exatamente isso. Você vai tendo ideias, insights, aproveitando a interação com o cliente para trazer novas possibilidades e a nuvem te habilita a investir nisso porque a tecnologia é barata, você consegue testar a ideia e ver se funciona, se não funcionar, você parte para uma próxima. E um outro ponto, ouvindo você contar um pouco da história, de como é que vocês se adaptaram, é a questão de um contexto que a gente defende muito no mercado, que é um contexto da flexibilidade. Está difícil de adivinhar o que vai acontecer, né? Está difícil de imaginar como que o mercado vai se comportar para os diversos clientes que vocês e a gente atende. Então, como é que a gente torna a empresa mais flexível para se adaptar ao que vem e que talvez a gente não conheça ainda, né? Então, esse é um contexto que a gente defende bastante, ouvindo você falar, né, a comunicação é o ponto central do negócio de vocês e o propósito é o que prevalece, né? Mas vocês foram se adaptando rapidamente à medida que o mercado foi se desenhando e trazendo novas possibilidades para vocês também. Uma coisa que sempre motivou a gente é porque já estava no nosso DNA se preparar para não ficar na zona de conforto, né? A gente não podia ficar na zona de conforto. A gente sempre tentou mudar o nosso negócio. Ele nunca foi aquele negócio que só tem um objetivo, um propósito. A gente sempre foi aberto a estar em modo beta. Está lá no nosso DNA, a gente quer estar no modo beta. Quando a pandemia chegou, a gente foi impactado no negócio. Porque a gente tinha uma área que dependia da estrutura presencial. Mas na estrutura de pessoas, a gente não foi, porque a gente já estava acostumado a trabalhar usando tecnologias de remoto, salvar arquivo em nuvem. Para a gente, a coisa mais fácil que teve foi a gente... Pra você ter uma ideia, a gente desmobilizou nossa sede, porque a gente tinha definido ficar um ano afastado, e não fazia sentido a gente manter aquela estrutura para centenas de pessoas sem a gente usar. Então a gente desmobilizou nossa sede, entregou o imóvel, e a gente mobilizou uma outra estrutura agora, muito rápido. Porque a gente não tinha, porque a gente não precisa, a gente não depende da estrutura física. O nosso negócio ele funciona 100% online se a gente quiser. Hoje ele está híbrido, porque a gente quer também que ele seja híbrido, porque a gente quer encontrar com as pessoas, mantendo o devido isolamento e normas de segurança, né, de higiene e segurança para a gente manter distanciamento. Mas a gente teve a facilidade de sempre estar ser mais adaptável a essa estrutura. Então a gente pouco sofreu por estar distante. A gente sofreu por estar longe mesmo, mas por estar remoto não. Então quando eu falo distante, longe, é que trabalhar à distância sempre foi tranquilo para a gente. Montar a estrutura, trabalhar online, usar a nuvem, a gente teve pouca perda disso.
Mas o estar longe e não ter contato com as pessoas foi o que mais atrapalhou. Mas não no dia a dia de trabalho, no dia a dia pessoal, das relações interpessoais. Eu queria bater um papo com o diretor, com o gerente, entender o que as pessoas estão trabalhando no dia a dia, mas isso no online é difícil, você ficar ali fazendo, vamos fazer uma call aí para eu te contar como é que tá a sua vida, para jogar a conversa fora. A gente ficou produtivo demais, né? Então a gente queria, estranho falar isso, mas a gente queria um pouco mais de humanizar um pouco mais essa relação entre a gente e o nosso time. Acho que isso tem a ver um pouquinho com o que você falou, né? E assim, a gente tentou ou tenta desde o início se adaptar a esse mundo mais digital. O legal da gente se considerar um negócio que a gente brinca de corpinho tradicional, mas sangue de startup, é que a gente se vê como ser um negócio totalmente digital. Tem uma entrega física, tem uma entrega tradicional, mas o modelo de negócio, o modelo de trabalho é 100% digital. As pessoas não veem diferente trabalhar aqui e trabalhar aí na SGA, porque a gente organiza o nosso modelo para que a gente use a tecnologia no dia a dia. Tudo nosso depende disso. Muito legal. Queria entrar num outro tema aqui, falar um pouco da relação entre times, marketing e vendas. Como que você vê a extração de resultado da integração desses dois times, especialmente no momento que a gente está vivendo, usando o digital, né? Redes sociais, enfim, toda a estratégia digital unindo esses dois times, vendas e marketing, para conseguir atingir resultado. Então, quando a gente entrou as empresas que mais se adaptaram à pandemia são as empresas das que dependem da força de vendas tradicional, são as empresas que já tinham uma estrutura de inbound, de captação orgânica um pouco mais estruturada, né? Porque quando você entrou na pandemia, que você não podia mais bater de porta em porta, não adiantava pegar o telefone e ligar para as empresas porque não ia ter ninguém para atender, fazer um marketing de outbound mais invasivo, a gente já tinha preparado uma estrutura de inbound um pouco anterior a isso. No modelo de marketing e vendas, que sempre vai ter confusão, sempre vai ter briga, porque para quem não é do time de marketing e vendas está assistindo a gente, o time de venda é o seguinte: o cara vai falar que a lead é ruim, que o time de marketing mandou um cliente que não tem nada a ver. E o time de marketing vai falar: olha aqui, mandei 600 pessoas aqui para o vendedor e não vendeu nenhuma venda. Vai sempre ter essa discussão. E a gente acha que a gente muda muito isso aqui na nossa estrutura, sabe, Armindo? Mas a gente pensa que durante uma parte do tempo de existência nosso, a gente imaginou como é que eu faço um alinhamento de expectativas e interesses para que todo mundo trabalhe junto, que o marketing entenda junto com vendas quando é bom para cada um. A gente usa uma plataforma de automação que todo mundo tem acesso, a plataforma de marketing também todo mundo tem acesso. A gente tem reuniões de comitê de governança de marketing comercial sempre juntos, porque o resultado de um depende do resultado de outro. Mas, sobretudo, a gente entende que marketing, vendas e CS é uma área só, é growth. Então, o que é growth, né? O que a empresa precisa fazer para que ela cresça? Às vezes não é a venda para o cliente final só apenas. A gente vende muito para o cliente novo, né? A gente vende muito para cliente que está na base. Para a gente, growth é mais vender para cliente que está na base que cliente que está fora da base. Porque esse cliente que gera uma compra com custo muito menor, porque ele já está aqui dentro de casa. Então a gente sempre procurou diminuir o nosso custo de aquisição para ter canais mais eficientes, e a gente sempre usou muitos canais, para testar vários canais com o time de marketing, mas ficar com aqueles que sejam mais eficientes. Hoje, para a gente não usa, por exemplo, tráfego pago, porque a gente não conseguiu entender no pago uma estratégia que seja eficiente de retenção de clientes. Onde o marketing ajuda isso? Quando a gente consegue um cliente que vem pelo tráfego pago e esse cara compra, na linha do tempo, fazendo uma análise cohort, que é a análise cohort, é a gente pegar uma safra de clientes, né? Então, assim, eu pego clientes que vieram de tráfego pago em janeiro. Quando eu faço essa linha do tempo desse cliente, ele às vezes não compra da gente de novo. Porque esse cliente não foi nutrido pelo marketing antes e ele não entende a importância de trabalhar bem essa comunicação estratégica que a gente proporciona. E aí a gente entende que eu prefiro demorar para fazer uma venda e trabalhar melhor esse cliente, mas quando esse cliente entrar e eu conseguir fazer um bom trabalho para ele, esse cara consegue fazer várias outras compras recorrentes. Nosso negócio,
por mais estranho que seja, eu aproximo ele muito, do ponto de vista de indústria, é um e-commerce. A gente não vende nada online, mas ele é quase um e-commerce, porque ele é uma venda única, você compra um projeto e eu preciso que você venha aqui e compre de novo. Então, para fazer isso, o trabalho do marketing é muito mais fazer uma automação que gera muito conteúdo e experiência para o nosso cliente do que simplesmente ficar fazendo estratégia para conseguir novos clientes. A gente tem isso tudo aqui, mas o papel do time de marketing junto com o time de venda é a gente entender. É mais um termo novo, cara, que não sei se vocês usam aí nesse já, até uma pergunta que eu queria te fazer, apesar do seu entrevistado. Vocês usam o Sales Enablement, que é tipo assim, tem um cara no seu time, um cliente seu teve um sucesso grande com um projeto. Se alguém no seu time pega isso, estrutura, cria uma apresentação e leva para um outro cliente e fala assim, cara, olha que legal que o resultado que a SGA teve. Olha que legal isso aqui que ele... A gente fez esse vídeo para eles aqui que deu super certo. A gente faz muito isso. Alguém que trabalha entre clientes, junto com o time de CS, mas muito focado em gerar conteúdo para o time de vendas. Acho que está aí uma profissão do futuro, que é do presente para mim, mas que as empresas não se preocupam em gerar conteúdo para vendas, né? Então, em vez de você ter um time de marketing, que você tenha analista de marketing, nosso time de marketing tem estrategista de digital para gerar conteúdo, tem copy, a gente já faz isso normalmente, né? Roteirista, designer, para gerar, às vezes a gente gera conteúdo pro meu vendedor e não pro meu canal. Né? Às vezes uma postagem no blog converte muito menos do que um conteúdo que a gente gera para os nossos clientes, porque a gente sabe que os nossos clientes, a gente pode gerar uma recorrência grande ou vendas preditivas usando uma estratégia de marketing mais adequada e essa interação do time de vendas costuma ser boa. Mas assim, eu não coloco a mão no fogo que não tem umas brigas fake dentro por conta disso, porque quando não bate meta, né, ninguém quer assumir a bronca sozinho. A gente usa bastante também essa estratégia aqui, tá, Rodrigo? Respondendo a sua pergunta aí de usar a prova social e principalmente, né, a gente monitora NPS, monitora, como a gente também é uma empresa que suporta muitos clientes, monitora a satisfação do atendimento, né, na ponta, para entender os maiores promotores, onde está o caso de maior impacto, para aproveitar desse tipo de cenário para gerar um material, né, ou uma estratégia de material, que aí vem artigos, vídeos, etc., depoimentos, para que a gente possa endossar novas vendas. Né? Isso é muito bacana. Legal. Muito Rodrigo, bom, vamos muito falar bom. do Cruzeiro, então? Bom. Pô, vamos falar assim, adoro Cruzeiro, mas assim, o assunto vai ficar ruim, tô brincando. Vamos falar do seu desafio. Você assumiu aí a área de inovação do Cruzeiro e, naturalmente, é conhecido já no mercado o desafio que ele passa à instituição, né, do ponto de vista de investimento. Como é que você está lidando com esse desafio? Como é que é inovar, né, com recursos escassos ou limitados para poder fazer esse tipo de operação? Qual que é a estratégia que você está buscando? Enfim, como é que você está operando isso? Tá bom, beleza. O legal do Cruzeiro é que quando a gente começou a live, entrou uns 3 jornalistas esportivos aqui para acompanhar a gente, para ver se ia soltar alguma informação que eles iam poder lançar notícia agora. E óbvio que no Cruzeiro eu também cuido de comunicação e relacionamento com a imprensa, né? Então, nem tudo, o futebol ele movimenta muito, né? Então tem que tomar muito cuidado com com o tipo de conteúdo que a gente gera. Né? A minha história no Cruzeiro começou com um convite que eu fiz para um então amigo que eu tinha, que era o candidato à presidência do Cruzeiro, mas ele estava longe de ser candidato, e eu queria dar alguma ajuda para ele de como implementar estruturas inovadoras se futuramente ele fosse vir a ser presidente do Cruzeiro. O Cruzeiro não tinha nem pretensão ainda dele ser presidente, mas eu convidei ele para a gente ir juntos, né? E a gente tem um grupo de amigos que discute muito inovação, o Gustavo Caetano é desse grupo, e o Sérgio conheceu o Gustavo também, a gente começou a falar muito de projetos de inovação, e no final das contas eu falei, eu vou te mostrar em prática como é que funciona a inovação no esporte. A gente foi assistir junto ao All-Star Game da NBA no começo do ano passado. E lá, o conceito de Sportainment é gigante. E a minha intenção com isso era só fomentar que o Sérgio, né, que futuramente virou presidente do Cruzeiro, que posteriormente virou, ele tivesse uma experimentação maior de como transformar futebol sem futebol, porque na NBA o maior ativo do esporte não é o jogo de basquete no dia a dia, é tudo que envolve, pô.
não sei se você já tiver a oportunidade ou se você já teve a oportunidade de ir num jogo da NBA, mas a última coisa que você faz lá é ver o basquete. E sabendo o momento de pandemia, o time na segunda divisão, a gente às vezes não tendo recurso, não tendo. Se a gente não tivesse mais jogo de futebol, né? Como é que a gente poderia fazer? Na época eu não pensei nisso, né? Mas hoje em dia, porque na época quando a gente foi, podia viajar, ainda não tinha pandemia. Mas hoje em dia, como é que a gente sobrevive a uma estrutura do tamanho do clube se a gente não tiver o principal ativo? A gente construiu a narrativa, a NBA é minha cliente, né? A gente construiu a narrativa da NBA de como ela vende o negócio dela B2B. O discurso estratégico da NBA é que menos de 1% dos fãs da NBA, em algum momento da vida, vão ter condição de experimentar o principal produto dela, que é um jogo de basquete numa quadra norte-americana. E os outros 99% dos fãs, como é que você vai gerar conteúdo para eles? Eu levei essa mesma discussão para o Sérgio. Pensa a NBA como case. Como é que a gente vai gerar entretenimento para as pessoas, se a gente se no futebol hoje em dia só se preocupa com o estádio, quem vai no estádio, quem vê na televisão. Algumas pessoas nunca vão assistir o jogo no estádio. E agora, talvez não tenha nem jogo. E aí, quando eu voltei, ele falou, cara, você tem que me ajudar a implementar isso. Inicialmente, eu vim para ajudar na área de inovação. O digital, que tem a ver com conteúdo, fazia muita parte disso. E a área de comunicação acabou sendo abarcada também porque ela tinha toda a estrutura envolvida parecida com o que a gente queria criar e a gente queria fazer uma estratégia de comunicação produzindo conteúdo diferente do que vinha sendo feito. O desafio é gigante, né? Assim, às vezes as pessoas trabalham sem dinheiro, a gente trabalha com 1 bilhão a menos de dinheiro, que era a dívida que a gente assumiu o clube, que provavelmente vai cair um pouco agora com as negociações, o trabalho que foi feito nesse ano, com o resultado esportivo que não veio, mas sobretudo, no dia 1 do projeto, a gente definiu o seguinte: vamos mapear a jornada do nosso consumidor, que é o torcedor, que é o fã, que é o cara que ele não vai comprar de outro, ele não vai mudar de time, ele vai sofrer junto com a gente, ele vai odiar a gente, mas ele vai sofrer junto com a gente. Então vamos mapear a jornada dele, entender em cada um dos pontos de contato, como é que a gente pode inovar. Inovar não é apresentar altíssima tecnologia para ele, mas é resolver a dor dele naquele momento. Inovação é simples, né, cara? A gente sabe disso. Às vezes, para o cliente ela tem que ser simples. Para a gente é complexo montar a estrutura em volta disso. Mas a gente trabalhou nesse sentido de entender assim, onde a gente gera espaço para inovar e onde a gente gera espaço de ganho e inovação. A estratégia, e aí o Gustavo, que é do Conselho de Inovação do Cruzeiro, que ajudou a gente a construir, é do estratégia conhecida dos 10 vezes. Né? O que a gente pode fazer para aumentar 10 vezes a receita, diminuir 10 vezes o custo, ou ser 10 vezes mais ágil? Então, todo o movimento que a gente construiu foi pensando nisso. Né? A gente mobilizou uma estrutura de esportes. Como é que o esporte já é um negócio digital e a gente conseguiu crescer isso 10 vezes. Agora a gente vai gerar muito mais de 10, porque a gente tinha receita zero, esse ano a gente pode ter uma receita de alguns bons milhões de reais pela estrutura que a gente tem. Quando eu cheguei à área de tecnologia do Cruzeiro, que não tem a ver com inovação, mas é tecnologia, ela estava altamente sucateada. Como é que a gente pode montar uma jornada de inovação que use a tecnologia e que deixe de ser suporte do clube? Então a gente tem um projeto com o Google rodando para a gente montar uma estrutura em nuvem aqui no Cruzeiro, para que a gente consiga aproximar as áreas sem que a gente... Porque a estrutura aqui, cara, era década de 80, 90, que tudo papel, tudo... Uma das brigas que o presidente tem até hoje é que ele tinha que assinar 200 contratos por dia. Isso tudo não estava organizado. Não necessariamente a gente precisa ir para o caminho de só transformação digital. Mas, assim, colocar um DocuSign no dia a dia, óbvio que a gente... Ou uma ferramenta de assinatura, óbvio que se a gente tiver uma estrutura mais organizada, é uma solução muito maior, né, para que você pode fazer uma jornada de inovação para a gente ter isso no dia a dia do clube, ajudando na digitalização. Mas assim, movimento simples, cara. Assinar um DocuSign da vida resolve uma dor imensa, que é o cara não poder viajar, porque tem que ficar assinando todo dia, tem 200 contratos para assinar. Então, esses grandes pontos de avanço que a gente ficou satisfeito. A gente conseguiu fazer algumas mudanças culturais que, quando você pensa inicialmente assim, isso tem a ver com inovação? Cara, isso não tem a ver com inovação. A gente inovou na forma de gerir essa operação. Agora mesmo que eu estou falando da sede do Cruzeiro, que também que ela está no WeWork. A gente mudou recentemente, a gente saiu de uma estrutura própria de 8 andares para vir para o WeWork, com uma estrutura
toda a Open Office, que o WeWork montou para a gente uma estrutura, né? A gente não está num coworking dividindo com ninguém, está numa estrutura própria, gigante, muito melhor a estrutura de trabalho, muito mais organizada. A gente, só de sair da nossa sede, a gente economizou R$ 2 milhões. Cara, R$ 2 milhões numa estrutura de um clube tem a estrutura, que tenha o tamanho do Cruzeiro, faria muita diferença. E ainda vão ganhar mais, sei lá quantos, mais 2, 3, no aluguel anual que a gente pode fazer dessa estrutura. Então a gente montou uma mudança simples de organização. O foco não foi ganhar dinheiro com essa estrutura. O foco foi, vamos montar uma estrutura de trabalho onde a gente pudesse ser mais próximo para a comunicação ficar mais integrada. Porque antes a gente precisava falar no TI e subir 4 andares. Precisava falar na marketing e descer 3. Agora tem todo mundo junto, trabalhando lado a lado, uma estrutura totalmente aberta. Sem aqueles custos faraônicos de estruturas públicas, mas que funcionem muito bem. Então, assim, depois, eu não sei se a gente vai ter tempo agora pela condição aqui, mas a gente está com 4 minutinhos aqui, viu? Mas a gente tem projetos legais rodando. A gente está desenvolvendo uma estrutura de inovação aberta. A gente tem projeto de venture building do Cruzeiro, ser sócio das empresas que a gente, por acaso, venha criar nesse negócio. A gente tem um hub de inovação junto com o WeWork para a gente identificar empresas que tenham sinergias com o Cruzeiro. Cara, baita desafio, gigante desafio. Não sei como é que eu me desdobro em tempo, mas a gente tem uma equipe muito boa no clube. Então, meu papel no clube é só um facilitador, alguém que vai comprar as grandes brigas, que vai avalizar o projeto estratégico que está sendo desenvolvido, entendeu? Muito legal. Aproveitar até mandar um beijo aí para a Rubiane Pires. Falei com ela mais cedo, que é a gerente TI do Cruzeiro. Ela postou recentemente essa mudança que vocês fizeram aí, que foi show de bola também. Sou fã da Parabéns Rubiane. pelo trabalho. Rodrigo, para a gente poder fechar, estamos aqui 3 minutinhos aqui do Instagram, aqui encerrar a nossa live, né? Deixar aqui dicas para o pessoal, né, de podcast, livro, o que você acha que é interessante para o empreendedor, para quem está ouvindo a gente receber aí de você? Cara, assim, eu acho que você tem hoje o mundo está infestado de muito conteúdo legal, né? Eu sou um cara que uso a estrutura de aprendizado que eu aprendi a trabalhar para mim. Ela tem muito mais a ver com ensinar do que a consumir. Então, se você quer aprender alguma coisa, é mais fácil você fazer isso trabalhando com alguém, contando isso para alguém, ensinando alguém, do que simplesmente tentando absorver o conteúdo, lendo ou ouvindo. Mas, então, assim, para mim, eu acho essencial a gente ir para esse caminho, para você absorver com densidade o conteúdo. Mas eu gosto demais de 2 livros, e aí eu acho que ele ajuda muito a gente a trabalhar no conteúdo estratégico. Um deles é o do Simon Sinek, que é o Start with Why, que começa com porquê. É batido, todo mundo já deve ter ouvido falar, mas ele é muito legal para quem quer entender como é que você atua na estrutura de um negócio e desenvolve propósito nele. E o outro é um livro do Carmine Gallo que chama Storytelling, acho que é a arte de contar histórias, que é a base para a gente fazer isso bem feito. A gente não usou isso como base da nossa metodologia, mas é um material muito legal para quem quer conhecer alguma coisa. Acho que de podcast e conteúdo, eu consumo mais conteúdo de fora de comunicação, mas eu acho que tem uma estrutura nova, e eu acho que você podia estar lá, a gente podia até continuar esse papo lá no Clubhouse, que é uma rede nova, e ela está aí para ajudar a gente a conduzir conversas mais democráticas. Eu acho que lá tem muito